Enoque andou com Deus. Parte 1, dia 7 de outubro de 2023. E Enoque andou com Deus e já não existia, porque Deus o tomou. Gênesis 5, 24. É muito evidente que a geração em que vivemos está em declínio, que os professores são poucos, mas os verdadeiros cristãos são muito menos. A religião, com muitos, é transformada em objeto de ridículo e entre aqueles que o possuem, há noções meramente secas e sem seiva, na maioria das vezes. Poucos agora são adicionados à igreja ou trazidos para fora do acampamento do diabo. A verdadeira piedade definha e a religião experimental séria se esgota. Portanto, eu pressionaria a religião na vida e no poder dela, sobre aqueles que se salvariam desta geração perversa. Aqui brilha a estrela mais brilhante da era patriarcal, que, tendo dado luz ao mundo inferior por um tempo, foi depois traduzida para uma esfera superior e saiu do mundo de uma maneira tão incomum quanto ele viveu nele. Pois como os homens vivem no mundo, assim normalmente eles saem dele. Há um longo relato aqui, onde nada é marcado além de nomes e números, homens vivendo e morrendo, até chegarmos a Enoque, cuja piedade singular é registrada. Observar. A vida do homem é em grande parte uma coisa vã, da qual, pelo sono de alguns e pelo sono de outros, nada permanece notável, exceto que eu vivi e morri. Mas andar de perto com Deus serve a outro e melhor propósito do que fazer com que alguém apenas ocupe espaço no mundo por um tempo. Da curta história desses patriarcas antediluvianos, podemos aprender uma lição que nos servirá todos os nossos dias, a saber, que devemos morrer, não importa quanto tempo vivamos. Conta-se que, ao ouvir este capítulo lido na igreja, ele teve tal impressão de sua própria morte que se tornou religioso para que pudesse morrer bem. Mas, da história de Enoque, podemos aprender duas lições. 1. Como viver bem neste mundo. 2. A felicidade que habita aqueles em outro mundo que vivem aqui, mesmo a felicidade eterna da alma e do corpo com o Senhor. Nas palavras, observe-se uma pregação real que foi dada ao velho mundo por Enoque, uma pregação de vida, pois sua conversa pregou a eles o que era religião e qual era seu grande dever, a saber, andar com Deus. Uma pregação de remoção. Não podemos dizer que a sua morte pregou, pois ele não morreu, mas sua passagem para fora deste mundo pregou que há outra e uma vida melhor com Deus em outro mundo, tanto para a alma quanto para o corpo. E isso sem dúvida marcado para nos mostrar a misericórdia concedida àquela geração, para que os piedosos nela possam ser encorajados e os ímpios deixados sem desculpa. Enquanto uma estrela tão brilhante brilhou tão bela naquela idade das trevas, pois é observado que a sua caminhada com Deus é contada duas vezes. Uma vez, versículo 22, e aqui novamente no texto, em conjunto com sua remoção feliz, dando-nos um compêndio, corpo de divindade, escrito especialmente para o uso daquela época, não excluindo outros. Na vida deste homem, é translado para fora do mundo, para que Deus não se deixasse sem testemunha naquela era degenerada. Eles não apenas ouviram, mas viram nele o poder da piedade e a recompensa dela também. Observe, os homens não terão apenas as melhores instruções e advertências que recebem do mundo, mas aquelas que recebem dos exemplos de homens santos, para responder no dia das contas. Há pregadores silenciosos que ainda falam em casa, como Noé,
que, sendo avisado por Deus de coisas ainda não vistas, movido de medo, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Hebreus 11:7. E os homens de Nínive e a rainha do sul, de quem nosso Senhor diz, Mateus 12:41-42. Os homens de Nínive se levantarão em julgamento com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está um maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no julgamento com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Os exemplos de uma vida santa, se não levarem os espectadores ao céu, os levarão mais profundamente à destruição. Embora seja caridosamente pensado que todos os patriarcas eram homens bons, mas certamente a época em que Enoque viveu foi uma época muito degenerada e profana. Matusalém, seu filho, morreu no mesmo ano em que o dilúvio veio. Ele viveu 969 anos. Enoque andou com Deus 300 anos. Então, de sua tradução, havia 669 para o dilúvio. Disto, eles receberam 120 anos de aviso sobre o dilúvio, de modo que até aquele tempo havia apenas 549 anos. Não houve nenhum desses aqui mencionados, mas eles viveram mais de 700 anos. E o Espírito de Deus esteve por muito tempo lutando com a geração antes dos últimos 120 anos, para que possamos muito bem reconhecer que muitos daqueles que viveram nos dias de Enoque eram daqueles Deus o Espírito havia tanto tempo lutado e que foram varridos pelo dilúvio, e, consequentemente, que era uma época muito degenerada e profana em que ele viveu, em que os homens chegaram ao ponto de falar e agir corajosamente contra o Deus que os criou, como aparece em Judas 14:15. Também Enoque, o sétimo, depois de Adão, profetizou sobre estes, dizendo: Eis que vem o Senhor com 10.000 dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios entre eles, de todas as suas obras ímpias que ímpios cometeram, e de todas as suas palavras duras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Amém. Tem continuação. Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado pelo teu amor e tua misericórdia, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.